Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais uma aula de geografia. E agora eu vou falar da gente, né? O povo brasileiro. E eu coloquei essa imagem aqui do cobra, acho que é do cobra, para retratar um pouquinho, né, da miscigenação, né? Miscigenação é a grande característica que nos define, né? Todos nós aí temos no nosso DNA um pouquinho do negro, um pouquinho do índio, né? Todos nós somos frutos dessa mistura de genes. Aqui, né, eu peguei essa figura aqui do IBGE, né, dividindo a população em brancos, pardos e negros, né, de acordo com a área de ocorrência, né, quanto mais escuro nas diferentes cores, né, maior o predomínio de uma determinada cor ou etnia. E aqui, né, eu queria contar um pouquinho para vocês sobre um brasileiro muito interessante chamado Darcy Ribeiro. Darcy Ribeiro, que foi senador, foi fundador da UNB, Universidade de Brasília, né? E ele dedicou parte aí da sua vida para entender o que era o brasileiro, né? Vocês estão vendo aqui do lado direito, né, o último livro que ele publicou, que é O Povo Brasileiro. Ele já terminou de escrever, já doente, bem debilitado. Aqui tem um trechinho, né, do vídeo transformado em documentário para vocês assistirem. E ele falava, né, que não existe, né, um único povo brasileiro, né? Ele enxergava aqui, né, vários brasileiros diferentes. Para ele, né, a miscigenação é a mistura que vai definir, né, o que seria esse brasileiro. Então, é diferente de um europeu, de um asiático, né, que você olha ali, você identifica, né, brasileiros são múltiplos, vocês podem ver aí pela sala de aula de vocês, não tem uma característica física que define quem é brasileiro, né? Ele era uma personalidade muito interessante. Aqui eu coloquei uma frase dele, né? Fracassei em tudo que tentei na vida. Tentei alfabetizar as crianças brasileiras e não consegui. Tentei salvar índios e não consegui. Tentei fazer uma universidade séria e fracassei. Tentei fazer o Brasil se desenvolver autonomamente e fracassei. Mas os fracassos são minhas vitórias. Eu detestaria estar no lugar de quem me venceu. E aí eu peguei, né, um trechinho do livro do Darcy Ribeiro, Povo Brasileiro, onde ele conta um pouquinho, né, do primeiro grande encontro, né, o encontro dos índios que aqui estavam com os portugueses que chegaram. Para os que chegavam, o mundo em que entravam era a arena dos seus ganhos em ouro e glórias. Para os índios que ali estavam, nus na praia, o mundo era um luxo de se viver. Esse foi o encontro fatal que ali se dera. Ao longo das praias brasileiras de 1500 se defrontaram pasmos de se verem uns aos outros tal qual eram, a selvageria e a civilização. Suas concepções, não só diferentes, mas opostas, do mundo da vida, da morte e do amor, se chocaram cruamente. Os navegantes barbudos, hirsutos, fedentos, escalavrados de feridas de escorbuto, olhavam o que parecia ser a inocência e a beleza encarnadas. Os índios, esplêndidos de vigor e beleza, viam ainda mais pasmos aqueles seres que saíam do mar. E aí, vamos olhar, né, um pouquinho para o nosso país antes dos europeus, né? Então aqui é um mapa do território brasileiro, né, antes da chegada de europeus. Não dá para saber quantos índios existiam aqui no Brasil. Tem números que vão de 5 milhões a 20 milhões, dependendo do autor que se consulta, né? E o território ocupado por cada uma dessas etnias, né? E aqui os povos indígenas que dividiam o litoral brasileiro, né? E aí, né, no Darcy Ribeiro, ele vai mostrando, né, diferentes momentos da formação do povo brasileiro. E o primeiro momento é esse momento do descobrimento. É um momento que dura pouco tempo, mas que tem aí implicações bastante profundas. Onde se destacava aí a economia do extrativismo, né, do pau-brasil, era o ciclo do pau-brasil,
e onde o escambo, né, a troca de pau-brasil por ferramentas, por coisas europeias, ia definir as relações. Inclusive, né, os índios trouxeram os portugueses para suas famílias, né, na maneira que eles conheciam de organizar o mundo. E os portugueses eles meio que se aproveitaram disso. Num sistema, né, que o Darcy Ribeiro ele chama de cunhadismo, né? O que, que seria esse cunhadismo? O português que chegava, né, ele queria estabelecer relações ali comerciais de troca com alguma tribo, geralmente se interessava para a tribo fazia esse português se casar com alguma índia, né? E ao se casar com a Índia, esse português se tornava, né, parente, cunhado dos índios, né? E os índios se tornavam cunhados do português. E aí, estabelecida essa relação familiar, as relações de escambo, de troca, ficavam mais fáceis de serem feitas. É óbvio que tinha, às vezes, português que tinha não sei quantas esposas, né? Porque ele tinha relações comerciais com várias aldeias diferentes, tá? Mas essa era a base ali da relação de troca. E, embora isso durou pouco tempo, né? A consequência disso mais visível, né, na, na, nos brasileiros de hoje, tá em algumas coisas que todo mundo já ouviu. Todo mundo conhece alguém que é parente de alguém e pelo fato de ser parente de alguém tem alguma vantagem, né? Ou conseguiu em algum momento da vida alguma vantagem. Furar uma fila de espera de alguma coisa pública, ter acesso a algum recurso, né? Aquela coisa do você sabe com quem você está falando, né? Isso é uma coisa que perdura aí na sociedade brasileira, né? Desse primeiro momento ali. A partir de 1530, né, o Portugal vai empreender aí um outro modelo de colonização, né, o chamado empreendimento colonial. Até 1530, né, Portugal estava mais interessada nas Índias, depois que Portugal resolve explorar, né, de fato aí o Brasil. E esse segundo momento ele vai durar, né, até a independência do Brasil. É um momento que Portugal organiza e reorganiza o território brasileiro, organiza em capitanias, depois em províncias, né, vai promover aí a criação de um governo geral, tenta fazer a escravidão indígena, não dá certo, né? Porque o índio meio que não aceita, né, o trabalho como escravo, ou a condição de escravo, porque o índio sabia viver no mato, né? Para ele era muito fácil fugir e morar ali no mato, né? Viver com os recursos naturais. O Darcy Ribeiro ele fala numa expressão, né, que o Brasil nesse período todo foi um moinho de moer gente, de gastar gente, né? Porque a vida de quem era escravizado era muito curta, seja um escravo indígena ou um africano, né? A expectativa de vida ali era 5 anos, condições de vida eram muito ruins, né? É o início aí do ciclo do açúcar, né? E do que se chama aí de miscigenação forçada, né? A miscigenação do branco europeu que era dono da escrava, né? E ele estuprava a escrava, né? O nome disso hoje é estupro, né? Embora na sociedade da época não se entendia aí, né? Era onde surgia o que se chamava de filhos da terra, né? O cara tinha filho com as escravas e esses filhos, né, eram os ninguéms, né? Porque ele não era branco, ele não era negro, ele não era indígena, né? Esses eram os ninguéms. E esses ninguéms, frutos da miscigenação forçada, né? Foi o que Darcy chama de primeiros brasileiros, né? É um período que deixa marcas aí muito profundas, né? E lembre-se que a escravidão ela não termina na independência, né? A escravidão ainda vai durar um bom tempo depois. E aí no Império, na Primeira República, né, a gente vai ter aí um terceiro momento, né? É, um momento aí onde a escravidão continua, né, pelo menos até 1888, e quando a escravidão é abolida, vem a desigualdade racial, né, porque os escravos eles não foram integrados à sociedade brasileira e o reflexo disso a gente vê até hoje, né? A população negra é a população mais marginalizada no país, que vive em piores condições sociais. Nessa época também, miscigenação, né, era vista como um defeito. Tanto que os governantes da época falam: vamos branquear o país, vamos atrair
europeus, né, que queiram vir. E daí também vai, além da desigualdade racial, né, a gente vai herdar, né, essa coisa da síndrome de vira-lata, né, o que é de fora é melhor. É, nesse período, ó, é bem legal olhar aqui, ó, ao longo da história, né, a economia brasileira. Eu peguei essa questão da Unesp, que eu gosto bastante dessa tabela, mostrando aí ó, o açúcar como principal produto de exportação até o início ali de 1800. No meio disso tem o ciclo do ouro, né, e depois aparece aqui o ciclo do café e da borracha. Né? Então, notem que historicamente, né, por muito mais tempo da nossa história, a gente foi um grande produtor de produtos simples. Né? Isso também tem a ver com as possibilidades e oportunidades de desenvolvimento do país. E aí, né, vem aí um quarto momento que vai do início do século XX até agora, né, o início do século XXI. Né, um momento de repensar a própria questão da miscigenação, né? Eu coloquei aqui um negócio, eu não quero ofender ninguém, tá? É, mas é um momento que a gente entende, né, que vira-lata é o melhor dos cachorros, né? E nós, brasileiros, somos vira-latas, né? Nós somos miscigenados, a gente tem mistura aí de genes diferentes e por causa disso, né, o brasileiro ele se torna aí um forte, né? Na verdade, eu estou roubando uma expressão do livro Sertões aí do Euclides da Cunha, e nesse livro, né, ele fala que o sertanejo, fruto dessa mistura, é um forte, né? Porque o sertanejo vive num lugar sob condições muito difíceis, né? E um alemão, um europeu, sei lá, não conseguiria viver nessas condições. E o sertanejo só consegue porque ele é miscigenado, né? Lembrem-se aí do cachorrinho vira-lata, né? O vira-lata não fica doente, não dá trabalho, não tem muita frescura, né, diferente de alguns cachorros de raça. E aí, no começo do século XX, que a gente começa a ver a miscigenação não como um defeito, mas sim como uma qualidade, né? E aí aparecem outros autores, né? Mas assim, a gente ainda tem graves problemas, graves questões para resolver, né? Apesar do sincretismo religioso, da mistura, né, dessa coisa da criatividade do brasileiro, né, a gente ainda tem grandes problemas para lidar com a questão racial, né, no nosso país. Aqui eu coloquei um pouquinho, né, para a gente olhar, né, para os brasileiros ao longo da história. Então, ó, população indígena, né? Esse autor aqui coloca como 2 milhões, né? Tem autores que chegam a 20 milhões, né? Um número é incerto, mas o que se sabe? Diminuiu bem pra caramba, né? Então, sim, indígenas, seja do litoral do interior, ao longo do tempo, né, foram diminuindo bastante em número. E a partir do momento que se começa a proteger essas populações, a garantir alguns direitos, a garantir territórios, né, o número de indígenas volta a crescer no país. Aqui é a pirâmide etária dos indígenas, né? Notem que ela lembra bastante o formato tradicional de pirâmide, né? Os índios continuam tendo bastante filhos, porém a expectativa de vida ainda é baixa. Aqui a população que vive, né, nas terras indígenas. Percebam que a região norte do país, onde está a floresta amazônica, é onde vai ter também, né, a maior presença aí de população indígena, né, porque dos outros lugares sobraram menos indivíduos, né, e muitos foram aculturados ou simplesmente exterminados. Né? E aqui as etnias com maior população, né? No sul do Brasil, os Caiagangue, né? Os Macuxis lá em Roraima, Terena no Mato Grosso do Sul, Guarani Kaiowá no Mato Grosso do Sul e Ticuna, né? No estado do Amazonas. Aqui um pouquinho, né, sobre a distribuição da população indígena por estado, né? O estado que mais tem população indígena é o Amazonas, né? É, além disso, né, aqui por município, a distribuição dos indígenas no Brasil. Sobre a população negra, né? O tráfico negreiro começa ali por volta de 1550. A escravidão ela vai durar até 1888, embora ali nas últimas décadas
do período ali de escravidão, né, de 1850 a 1888, teve algumas leis, né, que vão proibir o tráfico negreiro, a lei do ventre livre, né, nasceu tá livre, leis dos sexagenários, né, se alguém chegasse a ficar velhinho sendo escravo, estava livre, e por fim, a Lei Áurea. Notem que a abolição da escravatura acontece em 1888, mas os negros não tinham direitos políticos, né? Isso só vai acontecer em 1934, né? E por fim, vai demorar um bom tempo, né, para a gente ter aí as políticas de cotas nas universidades, cotas no serviço público, né, e por aí vai. Então, a questão racial talvez seja o grande problema brasileiro que precisa ser resolvido e que tem grandes impactos na sociedade, né? Aqui eu coloquei algumas estatísticas, né, envolvendo aí a população branca e a população negra, né? Cargos gerenciais, maioria aqui ó, ocupado por brancos, né? Pessoas abaixo da linha da pobreza, maioria é negra, né? Violência, né? Taxas de homicídios envolve muito mais homens negros, né? Mas mulheres negras também são maioria. Taxa de analfabetismo, maioria da população analfabeta é negra. Representação política, né, também uma minoria aí dos nossos governantes é negros, são negros, né? Aqui algumas estatísticas de violência, né? A cada 100 pessoas mortas, 75 são negras, né? Taxa de homicídio, homicídio de jovens, né? Violência contra as mulheres negras, né? É, 34% do efetivo de policiais, e mesmo na polícia, né, a maioria dos policiais que são mortos são negros. Eles são minoria na polícia, mas são a maioria daqueles que são mortos. Depois vocês olham com calma aí, né, todos esses indicadores de violência, inclusive violência sexual, né? Miscigenação forçada, ela continua acontecendo. Ou a tentativa dela. Prisões, né? A gente vai ter aí, ó, a maioria da população carcerária do país é negra, né? Notem um aumento aí expressivo na população negra, na população carcerária, e a questão de salários envolvendo, né, seja gênero, né, e raça. Depois vocês dão uma olhadinha aí com calma. E por fim, né, a questão, né, de como a gente vai lidar com toda essa desigualdade, seja com os índios, seja com os negros na população brasileira. Cotas, seja no serviço público, nas universidades, que permitem o melhor acesso. Políticas de ação afirmativa, né, que valorizam a própria identidade ali das pessoas, da empoderamento, né, valorizam a cultura, valorizam a identidade. Eu peguei aqui essa figura que caiu no Enem desse ano, ou na Unesp, agora eu não lembro. Ou caiu no Enem, desculpa, não foi. Ou foi na prova da FUVEST, ou foi na prova da Unicamp. Então aqui, né, fala aqui, ó, desigualdade, né? O que seria desigualdade? Essa menininho tá do lado de cá, né? Cai mais fruta para ele. Igualdade dá escada para os dois, mas não necessariamente isso resolve o problema, né? Equidade, né? Que dá uma escada aqui para esse e uma escada maior para esse, né? E justiça social que vai corrigindo aí as imperfeições do sistema, né? Para poder dar a escada de mesmo tamanho para todo mundo. Enfim, né? Fica aqui para vocês pensarem um pouquinho, inclusive, né? Sobre o tipo de país que vocês querem. A gente vai voltar a falar de índios, vai voltar a falar da questão racial no país ainda mais para frente. Obrigadão, gente. Tchau, tchau.